Você sabe quais são os sintomas e os tratamentos para a endometriose? No São Lucas 24 horas de hoje, o ginecologista e obstetra do São Lucas Hospital Center, Dr. Maciel Costa, explica sobre a utilização da cirurgia robótica para o tratamento da doença. Ainda nesta edição, os urologistas da Master Clínica, Dr. Milton Tanaka, Dr. Alex Sato Tanaka e o Dr. Lucas Rossato Krum vão falar sobre as primeiras cirurgias robóticas realizadas em crianças no São Lucas Hospital Center. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Você sabia que 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva pode ser afetada pela endometriose? E você sabe quais são os sintomas e tratamentos para essa doença? Hoje, Dr. Maciel Costa, ginecologista e obstetra do São Lucas Hospital Center, vai esclarecer as principais dúvidas e vai falar também sobre a cirurgia robótica que vem sendo utilizada para tratar as pacientes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a endometriose e os tratamentos para essa doença que hoje, muito popularmente, assim, a gente está conseguindo falar mais sobre esse assunto, que é muito importante. E eu gostaria que o doutor começasse explicando para quem está em casa o que de fato é a endometriose e, né, o que causa, se tem uma causa específica para essa doença. Bom, a endometriose, para a gente entender o que é a doença endometriose, é interessante a gente entender qual que é o tecido normal, da onde que vem na fisiologia o endométrio. Então, o endométrio é um tecido que está dentro do útero, é este tecido que descama uma vez por mês e acaba causando as menstruações, né? Um ciclo fisiológico, a menstruação, ela vem num período de 22 a 35 dias. E é esse mesmo endométrio que no futuro vai receber a gestação ali também, a implantação, no início da gestação. Então, quando a gente entende o tecido normal dentro do útero, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a doença de endometriose. O que seria endometriose? É esse tecido que deveria de estar dentro do útero, porém, ele encontra-se fora do útero em qualquer outro órgão, na maioria das vezes, na pelve feminina ou na parte intestinal, até o diafragma, a gente pode encontrar esse tecido de endométrio fora. E este tecido de endométrio, ele responde a alguns hormônios, entre eles o estrogênio. Esse hormônio ele prevalece nas mulheres na idade fértil, principalmente na primeira menstruação, a partir na média, né, dos 12 anos de idade, até o final do menarque, que seria quando ela vai entrar na menopausa. Como esse endométrio ele responde ao estrogênio, a prevalência dessa doença é principalmente nessa fase de idade. E quanto mais estímulo do estrogênio, mais sintomas ela pode ter de endometriose. Existe uma causa ou é algo, né, fisiológico que nasce com essa mulher também, ou ele se desenvolve ao longo dos anos? Como seria isso, doutor? Existem diversas teorias, e quando a gente sempre fala, tem um jargão na medicina, uma doença que tem várias teorias é porque a gente ainda não sabe dizer a real causa, né? A teoria de Samson que fala da menstruação retrógrada, que talvez células que acabam caindo dentro da cavidade abdominal pós o ciclo, durante o período menstrual, acaba se proliferando e gerando a endometriose. A gente tem a causa, uma outra teoria seria a teoria do tecido celômico, que durante o desenvolvimento, ainda no ventre materno, durante o desenvolvimento, parte desse tecido do endométrio, que deveria de estar dentro do útero, acaba seguindo ali a formação do peritônio e desenvolvendo endometriose quando tem o estímulo do estrogênio. Tem a questão epigenética, né? A gente sabe que quando a gente tem um histórico de endometriose, consegue fazer esse diagnóstico, a gente sempre pergunta se a mãe ou a irmã, alguém da família próximo também tem esse diagnóstico de endometriose. Porque a gente sabe que a parte genética, ela acaba influenciando. E não só o fator genético em si, mas as condições de hábito de vida dessa paciente. A gente sabe que a doença ela é uma doença inflamatória, então quando a gente fala de hábitos de vida, quanto melhor a qualidade de vida daquela paciente em relação à dieta anti-inflamatória, atividade física, talvez ela passe a vida sem descobrir que tem endometriose, sem ter os sintomas de endometriose. E falando justamente dos sintomas, doutores, quais são os sintomas mais comuns e também que podem não ser tão comuns, mas que acontecem na endometriose? E quando é que a mulher ela liga aquele sinalzinho de alerta de opa, alguma coisa está fora do normal, eu preciso consultar? A gente sempre fala sobre a consulta periódica, né, com o médico, mas acaba que muitas vezes algumas mulheres passam
anos da vida sem consultar um médico, sem ter esse conhecimento também. Então, quais são os sinais que a gente deve observar? A endometriose, ela é uma doença, como eu comentei, ela pode infiltrar e estar presente em vários órgãos. Então, os sintomas, eles podem ser desde uma dismenorreia, que seria uma dor para menstruar. E aqui vem o primeiro problema da endometriose, porque às vezes vai passando de geração para geração. A paciente tem a primeira menstruação ali aos 12, 11 anos de idade, e já vem com aquela cultura de falar que a dor para menstruar é normal, que isso vai passar. E é exatamente acreditar que aquela dor é normal é o que acaba atrasando o diagnóstico ao longo dos anos, né? Então, a cólica durante o período menstrual, ela não é normal, ela merece uma investigação. Então, a queixa mais comum das pacientes acaba sendo a dor durante o período menstrual, né? E a dor, ela é relativa, o que para uma pessoa a dor é mais forte, para outra talvez não seja tão forte, e ela acaba mantendo ali a sua vida normal, acreditando que aquilo é normal, sendo que não é. Além da dor para menstruar, por exemplo, se a paciente tiver endometriose intestinal, pode ter algumas alterações no sistema gastrointestinal dela. A gente tem algumas pacientes que referem que durante o período menstrual acaba tendo o intestino um pouco mais solto, ou acaba tendo dor para evacuar. Então isso é algum dos outros sintomas. Se tiver endometriose na bexiga, a gente tem algumas pacientes que se queixam de sintomas urinários. Às vezes até ardência ou sangue mesmo na urina, principalmente no período menstrual. Então é um dos outros sintomas. Quando a gente fala em sintomas da endometriose, a gente tem 3 perfis de paciente. Aquela paciente que vai ter esses sintomas que eu acabei de falar, aquela paciente que vai chegar na primeira consulta para nós, ginecologista, relatando que está tentando engravidar e não consegue engravidar, que a gente sabe que a endometriose é uma das causas de infertilidade. Então, às vezes a paciente não sente nada da dor para menstruar, porém, a infertilidade em si, a dificuldade para engravidar, acaba sendo o primeiro sintoma nessa percentagem de pacientes. E o terceiro grupo de pacientes é aquelas pacientes que nunca sentiram nada, nunca vão sentir nada, e acaba descobrindo que tem endometriose por um exame de imagem que foi realizar, ou porque precisou fazer alguma cirurgia no abdominal, e durante a cirurgia o médico viu que ali também existia endometriose. Então, são esses três grupos. Perfis. E, doutor, falando sobre essa questão da infertilidade, que também é outras dúvidas muito comuns também, né? Todas as pacientes com endometriose, então, ela vai ter a infertilidade ou também é uma parcela dessas mulheres que terão esse tipo de sintoma? Dentre as pacientes que estão investigando a infertilidade, a gente sempre fala que é o casal que a gente investiga em relação à infertilidade, de 15% a 30% pode ter endometriose. Certo. Então, não é todas que têm endometriose que são inférteis, assim como não é todos os casais inférteis que possuem endometriose. Mas 1/3 da causa de infertilidade é um número expressivo. Então, investigar endometriose na paciente que está tentando engravidar faz parte da rotina clínica nossa, tanto no exame físico quanto no exame de imagem. E, doutor, como que seria para o diagnóstico, então? O doutor comentou sobre essa questão de perguntar sobre o histórico familiar, sobre os parentes mais próximos, mas é necessário exames de imagem? Quais são os tipos de exame, então, que vocês pedem para fazer esse diagnóstico e quanto tempo leva também isso, né, doutor? Bom, o primeiro desafio é aquilo que eu comentei no início, a gente acreditar na dor, que aquela dor para menstruar não é normal. Então, através da queixa da paciente, da clínica da paciente, a gente já consegue estipular um diagnóstico clínico de endometriose, né? Dor na relação sexual, dor para urinar, dor para evacuar, dor durante o período menstrual, são alguns dos sintomas ali envolvidos na endometriose, né? Assim como a paciente infértil, né? Pensei clinicamente que ela pode ter endometriose, a gente vai para o exame físico. No exame físico, é possível a gente examinar a parte abdominal da paciente para ver se tem algum cisto no ovário, de endometrioma, para ver se tem alguma massa palpável, tá? A gente pode fazer o exame de especular nesse exame físico, em que a gente vê o posicionamento do útero. E a gente sabe que na endometriose, principalmente nas endometrioses um pouco mais complexas, o útero pode estar desviado para um lado ou para o outro. E o toque vaginal, ele também é importante para nós ginecologistas. Por quê? O local que a endometriose mais gosta de acometer é o fundo de saco, o fundo da vagina, ali entre o útero e o reto. E no toque vaginal, a gente consegue notar se existe nódulo, se existem massas palpáveis, que são sinais sugestivos de endometriose.
Já na parte do gastroenterologista, como pode também existir a endometriose intestinal, às vezes faz parte da rotina do gastro ter que examinar a parte retal também no exame físico. Feito o exame, pensado na hipótese clínica, feito o exame físico, o próximo passo é pedir o exame de imagem, né? A gente sempre aprende que o diagnóstico padrão ouro para endometriose é a videolaparoscopia. Porém, antes de indicar uma cirurgia, hoje é possível a gente mapear a endometriose. Quais são os exames mais recomendados? É um ultrassom, mas não é qualquer ultrassom. Às vezes o paciente já fez vários ultrassons transvaginais e acabou não fazendo diagnóstico de endometriose. A endometriose é uma doença multifacetada, ela pode ter várias características. Então, não é apenas um ultrassom, é um ultrassom para mapeamento de endometriose feito por um especialista que saiba interpretar aquela imagem e fazer o diagnóstico, o laudo de endometriose. E hoje, um outro exame que a gente tem, que a acurácia é tão boa quanto o ultrassom, é a ressonância magnética. E aqui no São Lucas, quando a gente tem uma paciente com suspeita de endometriose, a nossa equipe da radiologia, eles já estão preparados em tentar fazer esse mapeamento o mais próximo possível da realidade, para que quando a gente vá operar a paciente, a gente tenha realmente a ideia de como está a pelve dessa paciente. Então aqui a gente faz uma ressonância magnética com preparo intestinal, com o objetivo da gente conseguir ver a parte intestinal se está ou não acometida pela endometriose. Outros exames de imagens que também são possíveis para fazer o diagnóstico, a gente tem a possibilidade de fazer um ultrassom transretal também, que ali, quando tem a hipótese de endometriose intestinal, o ultrassom transretal ele tem algumas vantagens, a gente avaliar até a qual profundidade em relação à mucosa, em relação ao músculo dessa parede intestinal, que a endometriose pode estar acometendo. Bacana, então é uma gama de exames e é uma investigação muito ampla mesmo, né, doutor? Então é tudo feito, cada etapa com muita minuciosidade para então dar esse diagnóstico para a mulher também. E doutor, pensando nos tipos de endometriose, doutor, antes da nossa entrevista estávamos conversando um pouquinho, então é classificado em 2 tipos. E doutor, poderia explicar um pouco mais sobre essa classificação? Existem, da endometriose, diversas classificações, né? Tem a classificação que a gente usa, que é um pouco mais fácil de classificar e até da paciente entender. A gente classifica a endometriose de grau 1 até o grau 4, que é a endometriose profunda, a endometriose que acaba acometendo o intestino. O 1 e o 2 são os casos mais leves, que a gente fala que é a endometriose peritoneal. A endometriose profunda, 3 e 4, é aquela que, sim, vai além de invadir outros órgãos, pode ir até a camada muscular, até a camada mucosa de outros órgãos, de outras estruturas pélvicas. Então, de uma maneira mais simples de entender, a gente poderia classificar de endometriose do grau 1 até o grau 4. E pensando agora nos tratamentos, que também é um dos temas da nossa conversa, nós temos o tratamento cirúrgico e também o tratamento clínico, né, doutor? Explica pra gente quais são as diferenças e quando cada paciente vai ter indicação de cada um desses tratamentos também, né? Pra gente pensar, são todos casos cirúrgicos ou não? Explica também esse sentido. Essa é uma dúvida bem comum, né? A primeira pergunta, acho que seria quando operar a paciente, né? Para nós, quando a gente faz o diagnóstico de endometriose, a gente sempre tenta detalhar quais são os planos de vida daquela paciente, qual que é a condição que ela está vivendo atual, porque a partir do momento que a endometriose causa dor e isso gera alguma incapacidade emocional ou física da paciente, aí já está um forte critério para essa paciente fazer a cirurgia, né? A cirurgia sim, um dos pilares do tratamento, tá? Mas a gente também tem a possibilidade do tratamento clínico. Quando que o tratamento clínico é possível? Quando a queixa da paciente é dor quando vai menstruar, quando a gente sabe que aquela endometriose não é profunda, e se a queixa principal que diminui a qualidade de vida dela é a dor, às vezes fazendo um bloqueio hormonal, usando anticoncepcional ou implantes como DIU, Mirena, isso já vai resolver o problema daquela paciente naquele momento, né? Ah, não, eu tenho uma paciente que ela é infértil, e a questão da infertilidade dela é relacionada à endometriose. A gente tem, assim, a opção de cirurgia, mas também temos a opção de fertilização in vitro. Se a dificuldade, a queixa principal daquela paciente naquele momento de vida é o sonho da maternidade, né? E a gente tem aquele grupo que mesmo tentando o tratamento clínico, ou que já tem uma endometriose que é muito sintomática, que não resolveu com o uso de remédios para a dor,
aí sim a gente acaba indicando a cirurgia também. Que bacana. Então, né, vai levando um tempo e a necessidade daquela paciente. Doutor, quando a gente fala sobre essa questão da dor, né, até comum muitas vezes chegar no pronto-socorro, as pacientes sentindo muita dor, até para tomar remédio. Então, isso também é um sinal de alerta até mesmo para os médicos acompanhar e falar, olha, não tá certo, porque já vi casos de conhecidas, de pessoas que constantemente tinha, depois veio esse diagnóstico. Então, essa questão da dor é algo muito realmente significativo dentro desse diagnóstico, certo? Sim. A dor, é comum a gente atender pacientes que procuram pronto-socorro. A principal queixa é a dor, e ela sabe que se ela vai menstruar nos próximos dias, ela já começa a ficar preocupada e com uma certa angústia. Irá vir minha menstruação, eu vou ter a mesma intensidade de dor, e a gente sabe que a dor, ela pode também prejudicar em relação à rotina da vida dessa paciente. É aquela paciente que não consegue ir no trabalho de manhã, é aquela paciente que não consegue fazer um exercício físico porque está incapacitado pela dor, é aquela paciente que vai utilizar algumas medicações para dor e ainda assim irá continuar com a dor. Então, cada caso é muito individual e é isso que é o nosso papel, é identificar qual que é o perfil da dor naquela paciente, qual que é a intensidade e o quão isso afeta a qualidade de vida dela. Doutor, voltando um pouquinho sobre a questão do tratamento que a gente estava falando, a questão da cirurgia, então, é um dos tipos de tratamento disponíveis, e o doutor faz a cirurgia robótica da endometriose. E gostaria que o doutor começasse a explicar para a gente também sobre a diferença de uma cirurgia convencional para a cirurgia robótica e os benefícios que isso tem trazido para as mulheres. E acho que para a gente começar, o doutor pode explicar para a gente. Bom, dentre as opções cirúrgicas, a gente tem a videolaparoscopia, são 2 procedimentos minimamente invasivos, né? A gente tem a videolaparoscopia e o uso da plataforma robótica. O que seria o uso da plataforma robótica? É a mesma cirurgia videolaparoscopia, porém com o uso de tecnologia que permite a nós, cirurgião, fazer alguns movimentos mais precisos em relação, qual que é a vantagem da robótica em relação à videolaparoscopia? A qualidade da imagem, esses movimentos que eu comentei antes, a minuciosidade nos movimentos, nesses detalhes, acaba aprimorando o tempo cirúrgico e o processo da cirurgia também, na cirurgia robótica, né? A gente sempre fala que é muito difícil a gente falar qual que é o melhor método cirúrgico, a videolaparoscopia ou a robótica. Depende, a gente sempre tem que individualizar todas as situações, né? Tem situações que a videolaparoscopia vai atender muito bem, e tem situações em que a robótica vai atender tão bem quanto a videolaparoscopia também. Isso é bem bacana, porque também é um diferencial que vem trazendo para os pacientes da região. O que a gente tem de concreto? Quanto menos invasivo é a cirurgia, melhor a recuperação no pós-cirúrgico da paciente, né? Então, quando a gente compara uma plataforma robótica com a videolaparoscopia, a gente pensa no retorno às suas funções no pós-cirúrgico também. Isso é importante. Doutor, falando sobre a questão da cirurgia na infertilidade, então essa paciente que tem essa queixa da infertilidade, ela passa pelo procedimento, ela então vai voltar a essa fertilidade, assim que é retirado esse endométrio que tem a mais, como que funciona o procedimento da cirurgia e como que ele afeta esse sintoma no caso da mulher? A infertilidade dentro da endometriose, ela tem os principais fatores, né? A gente sabe que a endometriose é um processo inflamatório. Quando ela está na pelve, ela vai gerar um processo inflamatório nos órgãos adjacentes, até na parte sistêmica da paciente. E se a gente tem uma paciente que é considerada inflamada, por si só, a gestação já é difícil, porque tem a parte da ovulação, que já fica um pouco com mais dificuldade de ser naturalmente. Então, existe só pelo processo inflamatório uma dificuldade em se gestar. E, além de ovular, a paciente precisa também que esse embrião implante no endométrio. E já tem vários estudos mostrando que esse processo inflamatório do endométrio, mesmo dentro do útero, também pode prejudicar a fertilidade. Além disso, dessa parte ovulatória, a gente tem a parte estrutural. A endometriose, com o passar dos anos, ela vai criando algumas aderências, ela pode modificar a estrutura do ovário, ela pode criar aderências nas trompas. E toda essa modificação estrutural da pelve, em que ela vai cada vez ficando mais retraída, e esse é um dos componentes para a infertilidade. Quando a gente tem uma paciente com esse perfil, qual que é a principal meta? É voltar a estrutura da pelve dela o mais próximo do fisiológico. Então se tem cistos nos ovários, talvez tirar o cisto é uma opção. Se tem aderência nas trompas, tentar voltar à anatomia das trompas fisiológico é uma opção. Se temos endometriose no peritônio, quanto mais endometriose a gente tira dessa paciente, consegue tirar,
menos inflamada ela vai estar depois. E tudo isso melhora como um todo a qualidade de vida e a chance dela gestar na sequência, tá? Ainda, existem algumas divergências nos estudos em que a gente individualiza muito de paciente para paciente, que seria qual o melhor momento para operar? Ou será que a cirurgia deve vir antes ou depois da fertilização in vitro? Então, esses detalhes, a gente consegue, através da avaliação individual de cada paciente, definir qual que é a melhor opção para aquela paciente. Que bacana, então isso é algo muito diferente mesmo da gente falar, porque muitas vezes o próprio diagnóstico mexe muito com o emocional dessa paciente, né, doutor? Muitas vezes esse processo de querer gestar, né, nesses casos de paciente, já é um processo que emocionalmente desgastante e um diagnóstico também. Mas saber que tem os tratamentos disponíveis, que tem uma equipe também qualificada para atender essa mulher, é um conforto a mais, certo? E como que é essa questão emocional, justamente, de falar para essa mulher no diagnóstico da endometriose hoje, essa conversa, então, de fato, do momento em que o doutor aceita o diagnóstico? O caminho principalmente da paciente que está lidando com a infertilidade, realmente ele pode ser um pouco mais longo, né? Quando a gente recebe uma paciente no consultório, ela já passou por alguns outros médicos, ela já fez diversos exames, mas às vezes ainda faltou realmente finalizar o diagnóstico da endometriose. Então, focando um pouquinho mais na endometriose, quando ela recebe esse diagnóstico, sim, ela pode receber esse diagnóstico com um pouco mais de ansiedade, porque é algo que pode ser um pouco mais complexo, dependendo a intensidade, o nível da endometriose, mas também como, de certa forma, uma forma de alívio, de saber descobrir o que aconteceu e qual que é um dos motivos da sua infertilidade. Porque, como eu comentei, quando ela descobre que tem endometriose, existe sim um caminho para o tratamento, né? Certo. Que pode ser cirúrgico ou pode ser através da fertilização in vitro. E isso acaba trazendo um alívio. Também, né? Não ficar nesse limbo ali de sem saber o que está acontecendo, né? Isso é fato também. Doutor, falando um pouquinho mais sobre essa questão do tratamento, a gente citou a questão da cirurgia robótica. No caso de cirurgias, né, em caso de endometriose profunda, que ele afeta outros órgãos, também é possível fazer essa retirada em um único procedimento, ou essa paciente precisa fazer uma parte de cada vez? Como que funciona no caso de pacientes mais graves? Uhum. Bom, um exemplo que a gente operou no final de semana foi a cirurgia através da plataforma robótica, a cirurgia com endometriose intestinal, né? A gente sempre, aqui a gente trabalha com equipe multidisciplinar, isso é importante a gente falar. Então, eu sou ginecologista, geralmente a gente opera a parte que cabe a mim, da ginecologia, e quando a gente tem endometriose intestinal, a gente acaba entrando com a equipe da gastro também, né? E dentro da plataforma robótica, a gente consegue fazer tudo no mesmo momento. É óbvio que como são complexidades de cirurgias diferentes, o tempo cirúrgico também é diferente. Geralmente, quando a gente tem endometriose, além da parte peritoneal, envolvendo outros órgãos, outras cavidades, a cirurgia demanda mais tempo e também mais atenção, né? Porque são outros órgãos tão importantes quanto o útero. Então, o que muda de um perfil para o outro é principalmente o tempo cirúrgico e a equipe cirúrgica que vai ser multiprofissional, né? Que bacana. Então, esse procedimento também, a paciente, então, vai uma vez, faz todo o procedimento de uma só vez, uma vez só a parte do trauma cirúrgico, né? Não precisa O novamente. objetivo principal é sempre esse, é ressecar o máximo de doença possível naquela paciente. Que bacana. Doutor, falando um pouquinho, um detalhe que o doutor comentou anteriormente é sobre ser uma doença inflamatória. Existem hábitos de vida que essa mulher pode ter, então, que o doutor comentou, que auxiliam a diminuir os sintomas ou até mesmo, como o doutor disse, passar despercebido ao longo da vida? Como seria isso e como que essa orientação também é importante no consultório, no dia a dia, para que esse paciente tenha os menores danos possíveis? Quando a gente fala tratamento de endometriose, vai além do ginecologista, né? Hoje em dia a gente tem uma equipe que entra junto à nutricionista, que a gente sabe que a maneira como a paciente se alimenta, qual a qualidade dessa alimentação influencia na parte inflamatória. A gente tem acompanhamento da fisioterapia também, porque como acomete principalmente os órgãos pélvicos, a gente tem algumas disfunções do assoalho pélvico, algumas disfunções gastrointestinais, além do ginecologista, do urologista ou do gastroenterologista, que acaba auxiliando nós nessas pacientes também. Então, quando a gente fala em hábitos de vida, o objetivo é principalmente uma dieta anti-inflamatória, né? O nutricionista, ele auxilia nós nessa parte. Além disso, fazer atividade física diminui a inflamação ao longo prazo. Isso não serve apenas para endometriose. A gente sabe que ter bons hábitos de vida em relação à alimentação e atividade física
está relacionado com uma melhora do hábito intestinal, melhora do risco cardiovascular dessa paciente. Em relação ao humor também influencia, a gente sabe que a atividade física libera endorfinas, então em relação à fadiga, à depressão também diminui todos esses riscos, né? Então, os principais pilares que a gente sempre tenta abordar com a nossa paciente é uma alimentação adequada e atividade física. Bacana, então essa equipe multi está ali para apoiar também essa mulher nesse tratamento. Doutor, antes da gente encerrar a nossa conversa, então eu gostaria que o doutor novamente destacasse para quem está assistindo, então, quais são aqueles momentos que você deve se preocupar e que deve buscar ajuda médica? A importância, de fato, do acompanhamento com o ginecologista de confiança para fazer esse rastreio, esse diagnóstico, e até mesmo para muitas vezes mães que estão assistindo, que têm as filhas que sentem muita dor. Então, para a gente reforçar novamente essa questão do diagnóstico para o tratamento também precoce, muitas vezes. Bom, eu acho que o recado é o recado inicial que eu falei, que a gente não deve minimizar a dor, né? Se a questão é, tenho dor para menstruar, tenho cólicas para menstruar, sempre deve-se pensar em endometriose. E, frente a tudo isso que eu desmistifiquei, falei alguns dos sintomas, tudo isso vai agregando no valor do diagnóstico de endometriose clínico, né? E também a mensagem que fica é não pensar que somente um ultrassom transvaginal vai fazer o diagnóstico. É aquilo que eu comentei. Tem que ser feito por um médico especialista em endometriose, que saiba ver as imagens no ultrassom, e a ressonância acaba sendo um outro exame com uma acurácia, uma sensibilidade e precisidade tão bom quanto o ultrassom, na dificuldade de se fazer o ultrassom como o principal método, né? Então, o recado é esse, não banalizar, achar que aquilo é normal, quando se tem dor para menstruar. Desde a adolescência até a idade adulta, a gente tem que estar atento a todas essas fases da doença. Isso é muito importante. Até porque no Brasil nós temos cerca de 10 a 15% da população então, de mulheres que têm a doença. Então é um número expressivo, né, doutor? Então a gente precisa olhar com atenção também para a nossa saúde, para ter esse cuidado e o diagnóstico correto também. Muito obrigada. Sim, obrigado. E, doutor, novamente, não gostaria de agradecer a presença no São Lucas 24 Horas. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Fica o convite mais vezes. Obrigado. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre cirurgia robótica na pediatria. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. As cirurgias plásticas são um desejo de muitos pacientes, variando entre os mais diversos tipos, como, por exemplo, a lipoaspiração, até mesmo as próteses de silicone. Doutora Ari, é mito ou verdade que fazer cirurgia plástica no inverno é melhor do que no verão? No inverno, pessoal, o que acontece? Como a temperatura é mais baixa, dá menos vasodilatação dos vasos sanguíneos, então o inchaço é muito menor do que épocas de verão, que é justamente o oposto. Mais quente, mais vasodilatação, e no verão então vai inchar mais. Então cirurgias que usam, por exemplo, macacões fechados, como abdominoplastia e lipoaspiração, no inverno é melhor, porque incha menos, usa uma roupa mais fechada, é mais confortável, que acaba até te esquentando um pouco mais. Agora, outras cirurgias, como por exemplo cirurgias de mama, aí nós temos aquela pequena diferenciação. Cirurgias de redução ou mastopexia sem o implante, tranquilo, a dor é menor, o inchaço é menor. Agora, cirurgias que envolvem parte muscular, como a mastopexia com implante, vai ter um pouquinho mais de dor em relação ao verão, por exemplo, pela contração muscular, justamente que no frio nós nos contraímos um pouco mais. Muito obrigada, doutora Ari. E o São Lucas Hospital Center realizou recentemente as primeiras cirurgias robóticas em crianças. E para falar sobre esse avanço na urologia pediátrica e os resultados obtidos até aqui, nós conversamos com o urologista Dr. Milton Tanaka e com os médicos uropediatras Dr. Alex Sato Tanaka e Dr. Lucas Rossato Krum, da Master Clínica. Sejam bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Obrigado. E antes de iniciarmos a nossa conversa, doutores, vamos conferir a reportagem feita pelo nosso repórter Silvio Matos. Quatro procedimentos inéditos no oeste do Paraná. O São Lucas Hospital Center realiza as primeiras cirurgias robóticas pediátricas de Cascavel. Conforme a equipe médica, a cidade se torna a primeira do estado a oferecer
de forma consolidada e rotineira o tratamento cirúrgico via robótica para a população pediátrica. É um momento importante, né, para Cascavel e região, e estamos felizes em fazer parte disso aí. Estamos trazendo uma tecnologia que já é utilizada em todo o mundo inteiro já utiliza essa tecnologia. Na maior parte dos centros, essa tecnologia é usada mais para adultos, né? Então, nos últimos tempos é que vem ocorrendo agora essa utilização também do robô para a população pediátrica. E Cascavel agora está fazendo parte desse grupo seleto de cidades, né? Em que as crianças também vão poder ter acesso a esse tipo de cirurgia, né? Dos 4 procedimentos, 3 foram pieloplastias, operação que corrige obstruções na junção entre o ureter e a pelve renal, como explica o urologista Dr. Milton Tanaka. Pieloplastia significa uma plástica do rim, né? Essa plástica seria refazer a ligação do canal do rim, que é o ureter, junto ao rim, né? Então a cirurgia consiste em ressecar essa parte estreita e refazer uma nova emenda, digamos assim, do canal com o rim. O que traz de vantagem no robô é que o robô ofere uma precisão maior, o cirurgião vai ter uma precisão porque filtra tremor, escalona movimento e ele tem uma visão tridimensional do interior da cavidade. Então, realmente, a cirurgia robótica veio, é uma inovação dentro da medicina, onde nós vamos ter uma série de vantagens para a criança, para o paciente que está sendo operado. Uma criança de 5 anos passou por uma nefrectomia, procedimento que consiste na remoção do rim e do ureter. Nesse caso, né, é um paciente que tinha uma obstrução também, mas dessa vez uma obstrução perto da bexiga. Então todo o rim, todo o ureter se tornam dilatados e a ponto até dessa criança ter nascido com uma função zero, né? Tinha uma função, a gente chama de rim excluso. É uma cirurgia que a gente retira o rim e o ureter, e nesse caso por via robótica. Dr. Milton Tanaka destaca as diferenças nas operações realizadas em crianças para as que passam os pacientes adultos. Neste caso, o que muda realmente é como que nós vamos acoplar os braços do robô, né? Existem algumas orientações, mudanças, que então pode fazer com que a gente possa utilizar o equipamento com uma boa resolutividade, com desempenho, né? A cirurgia robótica pediátrica conta com particularidades, não só com o equipamento e a equipe de cirurgiões, mas também na área anestésica. É uma cirurgia que é muito pouco realizada no Brasil, né? Inclusive na América Latina, a cirurgia robótica pediátrica. Então, o cuidado anestesiológico, ele sempre tem aquele foco na segurança e dá a melhor condição para o robô e a equipe cirúrgica trabalhar. As peculiaridades da criança envolvem toda a parte da parte respiratória da criança dentro de uma cirurgia robótica, dos cuidados dos acessos venosos, o posicionamento que a criança fica para ela não perder calor, ou seja, manter a criança aquecida, reposição hídrica durante a cirurgia. Então são todos cuidados de uma forma mais detalhada por ser um paciente pediátrico, né? Com as primeiras cirurgias robóticas pediátricas, o São Lucas, em parceria com a Master Clínica, consolida-se como referência em inovação médica no oeste do Paraná. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a excelência, a humanização e o avanço da medicina de alta complexidade, voltada também ao público infantil. Dr. Lucas, nós podemos ver, então, na reportagem feita pelo Silvio, um pouco mais sobre os procedimentos realizados. Então, foi a pieloplastia e a nefrectomia. Doutor, explica pra gente um pouco mais sobre esse procedimento. A pieloplastia é quando ocorre um estreitamento da saída da urina do rim, ou seja, a junção uretero-piélica, que daí é chamado também de estenose de Jupe. Então, é feita essa cirurgia com ressecção dessa área de estreitamento com posterior anastomose para poder drenar melhor esse rim. Certo. E o outro procedimento foi a nefrectomia. Doutor, explica pra gente o que seria isso também. Isso, nefrectomia, termo estrito, significa retirada do rim, né? Certo. Essa criança tinha uma doença chamada megaureter primário, é uma doença em que ocorre uma obstrução ao fluxo da urina, ao nível do canal perto da bexiga.
né? Do ureter mais próximo da bexiga. Então, a criança já nasceu com o rim comprometido por esse motivo, e esse rim já não tinha mais função e estava ocasionando problemas, infecções urinárias. Então, essa foi a indicação de retirada de todo o rim, quanto do próprio ureter, né? Então, a gente fez essa cirurgia pela plataforma Da Vinci, uma cirurgia que a gente já executa de outras formas, tanto forma aberta como forma laparoscópica, né? Certo. E essa foi o segundo procedimento, a segunda patologia que a gente tratou pela plataforma robótica. Certo. E quando a gente fala aqui na questão pediátrica, ela tem a questão da idade mesmo, assim. Então, foram pacientes de mais ou menos de qual faixa etária, doutor, que foram tratados? A faixa etária foram 4 pacientes tratados, né, pelo robô, variando de 2 anos e 9 meses até 13 anos, né? O mais novo foi também uma pieloplastia, né? Uhum. E aí teve 2 crianças com 6 anos de idade e a mais velha com 13. Uhum. Então você vê que dá para tratar, né, toda essa abrangência de faixa etária, inclusive de faixas etárias menores também, né? Coisas que provavelmente daqui para frente a gente vai estar realizando. Mas do nosso pool de casos, dos 4 casos, foi um caso de 2 anos de idade, que a gente considera uma criança de peso, vamos dizer, não tão baixo, mas... Realmente menor, né? Um paciente bem pequenininho quando a gente vai pensar. E, doutor, a gente conversou anteriormente, então, sobre a utilização do Da Vinci, e como nesse caso foi pensado também, estruturado a necessidade e talvez a intenção mesmo de realizar esse tipo de procedimento nas crianças desse momento. Então, o doutor que já tem experiência, proctor também, explica pra gente como que é esse momento também e os diferenciais de uma cirurgia convencional num adulto das crianças. Uhum. Veja, a cirurgia minimamente invasiva, a robótica principalmente, realmente traz uma grande diferença para o paciente, tanto no sentido de fazer uma cirurgia de maior precisão, com isso o uso de analgésico, sangramento também é menor, e a recuperação, tanto internado quanto domiciliar, é muito precoce. Então, uma das ideias é que a gente pensou em fazer em criança para minimizar, para que a gente possa oferecer todo esse ganho que ocorre no adulto, transferindo, então, para a população de crianças. E lembrando que, quando a gente compara a mesma cirurgia, digamos, aberta em adulto comparado em criança, normalmente a criança tem uma recuperação biológica mais precoce do que adulto. Então, se a gente considerar robótica minimamente invasiva, adulto também recupera com muito mais precocidade. Transferindo isso para a população infantil, então mais precoce ainda seria com a realização da cirurgia robótica. Né? Então, são bastante benefícios, de fato, muito que a gente benefício, vê. Né? E falando sobre essa questão justamente dos benefícios, como que foi, doutora, o acompanhamento desses pacientes no tempo de internação, de uma cirurgia convencional, e nesse caso que vocês realizaram? Explica também pra gente. Então, assim, é uma cirurgia minimamente invasiva, então a gente preconiza a questão da alta precoce, né? Então, para o paciente, ele vai ter uma dor menor, um sangramento menor, porque na criança a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão do sangramento. Então, assim, o robô vai proporcionar essa questão da alta precoce também. Então, é algo que faz diferença na evolução, no tempo de internamento. Então, se a gente pensar assim, que o robô vai ter um custo maior, só que isso é recuperado na questão de alta precoce e a recuperação do paciente como um todo. Né? E quanto tempo a gente considera essa questão da alta precoce, doutor, para a gente ter um parâmetro de uma alta convencional? Geralmente, pieloplastia, 2 dias de internamento. Então, nós tivemos um caso de pieloplastia que foi para casa com 1 dia, né? E falando justamente sobre a questão da atuação da uropediatria, doutor, como que é essa questão da conversa de fato, até mesmo com os pais, para explicar sobre a necessidade do procedimento e a possibilidade de fazer ele com um robô e tendo todos esses benefícios? Então, porque quando a gente fala muitas vezes da nossa saúde como adulto, a gente tem uma visão, mas quando é os nossos filhos as coisas mudam um pouquinho também, né? Explica como que tem sido essa troca também para explicar os benefícios. É que assim, a questão da cirurgia robótica, ela se torna uma cirurgia mais segura pela precisão dos equipamentos. Então, o cautério de energia, ele vai ser mais eficaz,
a questão da visão em 3D do robô e a questão dos movimentos do braço do robô. Então você vai ter uma amplitude de movimentos muito maior que você não consegue numa cirurgia laparoscópica, por exemplo. Então, além de ser uma cirurgia minimamente invasiva, a segurança da cirurgia ela vai ser maior, muito maior. Então essa conversa é muito importante, tem toda essa troca de conhecimento para que esses pais também fiquem tranquilos e possa acalmar também a criança para esse momento do procedimento, né, doutor? Sim, exatamente. E falando um pouquinho sobre a questão de que foram os primeiros procedimentos realizados no São Lucas, né, doutor Milton? Então é um momento também muito marcante para a nossa região, pois tem esse serviço disponível para os pacientes. E eu gostaria que o doutor destacasse justamente isso, que então, o Da Vinci já está no hospital há algum tempo, mas agora também oferecendo esse serviço na uropediatria. Explica um pouquinho mais para nós. Veja, a cirurgia em criança tem sempre assim uma dificuldade, né? É cercado um pouco de tabu, né? Então, e portanto, por isso que é muito pouco feito, mesmo em países evoluídos, em países de primeiro mundo, também a cirurgia é muito menos realizada do que em adulto, né? Eu acho que, considerando o Hospital São Lucas, interior do estado, nós temos esse serviço implantado há menos de 2 anos, e a gente ter atingido essa fase de agora colocar à disposição esse serviço de alta tecnologia em menos de 2 anos, eu acho que isso marca bastante, não só pelo médico com bastante iniciativa, mas a região, a cidade de Cascavel ganha muito por isso, né? Nós não estamos perdendo em nada para centros maiores, né? Então, quero dizer que com esse projeto piloto que vai avançar, vamos oferecer cada vez mais para a população, diria que São Lucas já está inserido no mapa de hospitais que pode oferecer esse serviço robótico, né? Bacana. Então, se a gente for analisar no contexto estadual, na verdade, nós temos cidades que têm robô, mas eu acho que Curitiba, que tem algumas cirurgias realizadas, mas não ainda um serviço à disposição que faça rotineiramente, e São Lucas aqui em Cascavel, né? E a nível nacional, também a gente fala muito pouco, a gente não ouve falar muito da cirurgia robótica em criança. Eu acredito que em todo o país, eu acho que se tiver 10 serviços que disponibiliza rotineiramente a cirurgia robótica em criança, eu acho que é um número bem considerável. Então, a gente vai estar dentro desse seleto grupo, onde nós vamos estar disponibilizando, apesar desse serviço em Cascavel, no São Lucas, não ter atingido ainda 2 anos de implantação. Então, são avanços muito significativos em um curto espaço de tempo, né? Então, tendo um corpo clínico que está preparado para a gente ver diversos tipos de casos. E falando um pouquinho mais sobre a questão dos casos, doutor, a gente fala sobre a questão da urologia, muitas vezes se associa a pacientes, a homem, exclusivamente, mas não, né? Eu gostaria que o doutor explicasse que, né, nesses atendimentos também tivemos pacientes femininas e masculinas, isso? Isso, bom, a urologia pediátrica é uma subespecialidade dentro da urologia, aqui especificamente em Cascavel, e foi fundado há 10 anos, né? Em 2015, né? Então foi um projeto idealizado pelo Dr. Milton, né? Iniciar um serviço de urologia pediátrica. Então eu fui incumbido de fazer toda essa formação na época, né? Minha formação foi basicamente em São Paulo, nessa área. E desde a nossa chegada aqui, tivemos que implantar o serviço, né? Rotineirizar as cirurgias,
publicar para a população sobre a especialidade que até então não era muito bem divulgada, não era muito bem conhecida, e acho que a gente conseguiu fazer isso com um êxito, né? Hoje a urologia pediátrica já é uma especialidade difundida, todo mundo conhece, né? E dentro da nossa área, a gente atende tanto meninos quanto meninas, né? A maior parte dessas crianças são meninos, mas uma proporção quase igual, assim, sabe? De todas as faixas etárias, né? Desde o recém-nascido, né? A gente tem consultas, inclusive, de gestantes que já têm, durante a gestação, durante o ultrassom morfológico que é realizado, a gente já identifica algumas alterações nesse exame, e a gente já tem recebido gestantes, já faz algum tempo, isso que a gente aconselha já essas mães, assim que a criança nasce, a gente já entra, né, com arsenal diagnóstico para dar o diagnóstico da patologia, e a gente cuida até de adolescentes, né, que estão naquela faixa de transição da vida adulta, né, em relação ao início da vida sexual. Então, a urologia pediátrica, na verdade, ela tem uma ampla faixa etária de que a gente cuida, e na Master Clínica nós somos para você ter uma ideia, somos em 3 especialistas dessa área, né? Dr. Milton, falando um pouquinho, a gente explicou sobre todo o procedimento, eu gostaria que o doutor falasse também sobre a questão da própria cirurgia de fato. Então, o doutor acompanhou como proctor, e como que seria nesse caso essa capacitação também, e acompanhamento para esse tipo de cirurgia que é um pouquinho diferente, como a gente já falou, da convencional. Veja, fazer cirurgia robótica realmente precisa fazer uma capacitação, uma habilitação, né? Na verdade, precisa conhecer a estrutura do funcionamento do aparelho, da plataforma, e treinamento realmente é necessário, né? Porque se a gente for analisar que quando você senta num console para fazer a cirurgia, todos os 4 membros, não só as 2 mãos, mas também os pés, têm funções. Que legal. Não é que nem quando você está fazendo uma cirurgia laparoscópica convencional, normalmente você vai com as 2 mãos para manejar tesoura ou pinça, e no pé direito ou esquerdo tem a energia, mas fica só nisso, né? Porque também o auxiliar, né, tem o câmera que faz o auxiliar. Agora, em plataforma robótica, na verdade é o cirurgião que toca tudo. A aproximação da câmera, o afastamento, o deslocamento, o disparo da energia na tesoura, o disparo da energia na mão esquerda, você movimentar, fazer o clutch pedal que a gente chama, que é para aproximar melhor a imagem, ou as mãos ficar bem confortável para operar. Porque também, se você não fizer isso, daqui a pouco você está operando de um jeito assim, tão diferente, que vai trazer problema até na articulação, né? Então, os cirurgiões que queiram entrar nessa área, independentemente da área atuante, deverá ser feita, então, uma capacitação, né? Certo. Cascavel, apesar de ser uma instituição nova, menos de 2 anos, toda a capacitação pode ser feita por aqui. Desde o início, onde o cirurgião se interessou, ele já faz prova online, depois faz o treinamento num simulador que o hospital tem no próprio centro cirúrgico, é feito a simulação, e depois insere-se, e no final termina com 10 ou 20 cirurgias de observação com um cirurgião que já faz a cirurgia, né? Então, tem uma série de treinamento que, realmente, se você conseguir familiarizar com o equipamento, a cirurgia torna-se muito intuitiva, a cirurgia é muito fácil, mas se você tiver algum problema na coordenação das coisas que você tem que disparar, ou fazer, ou preparar, realmente aí, porque não dá para ficar pensando, o que eu vou fazer agora? Certo. Tá? Então, o comando vem e, naturalmente, por um reflexo medular, você já vai fazer aquilo sem pensar.
bacana. Então, quando chegar nesse nível, Gabriela, aí realmente o cirurgião está preparado para o que der e vier. Que né? bacana. É. Então é algo diferencial. E os doutores fizeram também essa capacitação. E como o doutor disse, é todo operado direto do console, mas é necessário também ter um outro cirurgião perto da criança, do paciente. Uhum. Como que seria então essa divisão? Os doutores operam juntos? Variam os casos? Como que funciona isso também? Tem que ter no mínimo 2 cirurgiões, né? Certo. O cirurgião que vai executar a cirurgia no console, né? Ou seja, vai estar em contato direto com a articulação, os braços ali do robô, ele que vai comandar a cirurgia, né? A câmera. E tem que ter um cirurgião, não vou dizer auxiliar, mas um cirurgião ao lado do paciente que é tão importante quanto o próprio cirurgião. Aliás, até o que se preconiza é que o cirurgião que esteja ao lado do paciente seja o mais experiente. Porque ele é que vai estar trocando o braço do robô na hora certa, introduzindo a pinça, retirando. São esses momentos em que são possíveis acontecer acidentes, vamos dizer assim, em cirurgia. Né? Então, uma equipe tem que ser toda articulada, não dá para ter um cirurgião, vamos lá operar, não. Tem que ter todo mundo treinado. Nossa equipe toda passou por esse treinamento, né? E a gente teve, né, o prazer de ter o próprio Proctor na equipe, que, vamos dizer, coordenou tudo isso aí, né? E então a Master Clínica se preparou bastante para iniciar essas cirurgias, né? E doutores, eu gostaria de, antes da gente encerrar a nossa conversa, então, que os doutores falassem sobre a questão dos pacientes que necessitarem atendimento, como buscar esse atendimento e quando buscarem atendimento. Doutores podem complementar também. Uhum. E falar um pouquinho também sobre esse momento, né, doutor, que foi muito importante e que a Master Clínica novamente com o São Lucas Hospital Center. Sim. Eu vou começar, então. Só que antes de entrar nessa questão, eu só queria fazer 2 agradecimentos. Claro. Primeiro agradecimento quanto à direção do hospital, né? Dr. Ildemar, a Jaqueline, o Zé Antônio, que eles realmente apoiaram de coração esse projeto da implantação de cirurgia robótica em criança, né? Então, graças à cooperação deles, é que nós pudemos levar em frente esse projeto para colocar no Hospital São Lucas esse serviço de robótica em criança. E o segundo agradecimento é também com a Intuitive, que é representado pela H. Stratner, né? E a H. Stratner, prontamente, quando nós divulgamos que nós estaríamos com esse projeto em formação, eles nos apoiaram totalmente. Até fizemos reunião online com um médico experiente de Rio Grande do Sul, o Dr. Trindade, né? Cirurgião infantil, e que foi muito boa essa reunião na troca de experiência com esse médico, né? E que a cirurgia robótica cada vez mais vai difundir, vai ocupar o seu espaço naturalmente, porque é minimamente invasivo e todo mundo quer isso, né? Então, muito dos internamentos que se alonga numa técnica mais convencional, nessa forma de acesso, torna-se até uma cirurgia ambulatorial. Certamente nós vamos estar operando de manhã e de tardezinha, a gente já vai estar liberando as criancinhas. Isso aí, são muitos benefícios, doutores, por favor. Bom, já que o Dr. Milton abriu essa parte para agradecimento, então eu também quero tecer algumas palavras, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o meu colega e parceiro para o pediatria, Dr. Alex, que que querendo ou não sempre me auxiliou nessa questão, me incentivou. Na época que eu ainda estava na faculdade, eu tive a oportunidade de acompanhar ele, que já estava aqui em Cascavel, então obrigado aí por tudo. E o Dr. Milton, né, que foi pioneiro de transplante renal aqui em Cascavel, videolaparoscopia, parte de cirurgia robótica em adulto e agora está nos auxiliando aí nessa questão de cirurgia robótica em crianças. Então, assim, é um privilégio eu poder estar participando desse momento. E, assim, agradeço ao Hospital São Lucas também, toda a equipe também do Centro Cirúrgico, né, que fizeram acontecer ali o circulante, a questão do enfermeiro, né, o Julian. Então,
Agradeço aí por tudo. E dizer que, assim, esse é um projeto que está começando agora, mas que tem, digamos, muito potencial para crescer e que a gente vai fazer de tudo aí para poder proporcionar essa nova tecnologia para as crianças de Cascavel, né, do estado e também de outros estados, né, até porque é algo bem restrito e que a gente tá se capacitando para isso, né, então cada vez melhorando nessa questão aí, aprimorando a técnica, buscando coisas novas, né, então é muito gratificante poder participar desse momento. Com certeza. E a gente fala, são muitos benefícios, né, doutor? Então, ter esse serviço mesmo à disposição aqui para os nossos pacientes é algo que é muito benéfico, então, não só da cirurgia, mas também para toda a nossa população. Quando a gente fala, isso que o doutor falou mesmo, né, vem se tornando referência no estado, então, mais uma vez, se posicionando e tendo o corpo clínico para servir esses procedimentos também, doutor Alex, pode complementar. Bom, a gente está falando hoje sobre cirurgia robótica, mas gostaria de frisar a importância da nossa especialidade, a urologia pediátrica, né? Como uma especialidade que trata, antes de chegar nesse nível tão avançado, tecnológico, né? A ponto de você fazer uma cirurgia por uma plataforma robótica, é importante todas as fases em que a criança passa, né? Então, todos os pais que tiverem dúvidas, né, mesmo durante gestação, relacionados tanto a rim, a bexiga, né, na criança, no menino, em relação à genitália, né, testículos, essa é uma área que a urologia pediátrica abrange, passa pelas fases de desfraude, né, nem sempre o urologista pediátrico vai fazer uma cirurgia, muitas vezes vai ser mais um esclarecimento, um auxílio no momento de um desfraude, né? Um aconselhamento para um adolescente que está numa fase de transição, né? Meninas que comumente têm infecções urinárias de repetição, né? A urologia pediátrica também é essa área que oferece suporte tanto para tratamento quanto para diagnóstico de possíveis doenças associadas. Então, acho que é uma área que cada vez mais tem se consolidado aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E eu acho que é isso. Os doutores estão, então, à disposição para atender a nossa população. Novamente, muito obrigada, doutor Lucas, doutor Alex, doutor Bito. Fica sempre o convite aqui para vir mais vezes para falar sobre cirurgias, para falar sobre procedimentos, e é sempre uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!